A marcação é uma das etapas mais importantes da costura. E existem aí muitas ferramentas e técnicas que ajudam a fazer esse processo muito mais rápido e fácil. Mas como tudo na costura, tem vários vídeos na internet que as coisas ficam fáceis, simples. E quando a gente vai fazer na vida real, não é bem assim. Dá trabalho, não dá certo, dá errado. A gente só vai se frustrando e desanimando. Afinal, ainda mais com uma coisa tão simples como uma marcação. Eu não sei vocês, mas eu sofri muito antes de conseguir marcar bem os meus tecidos. Por quê? Eu usava o material errado, a marcação saía, eu não achava a marcação na hora que ia para a máquina, sumia no meio do caminho, sumia no meio da estampa, era terrível. Testei várias ferramentas, várias técnicas diferentes, até achar uma que funcionasse para mim, para as minhas habilidades técnicas e para os meus tipos de costura. Nesse processo de teste, uma coisa eu descobri. Quando dá problema na costura, ou é a técnica que você está usando, ou é a ferramenta que você está usando. Ou seja, o problema nunca é você. Ah, bom ouvir isso, né? Sim, o problema nunca é você. Ou você está usando a técnica errada, ou você pode usar uma outra ferramenta que funcione melhor com o seu jeito de costurar. Tudo isso, até eu me encontrar, até achar as ferramentas de marcação que funcionam para mim, tomou tempo, paciência e também um dinheiro, porque eu gastei ali com alguns materiais que não funcionaram para mim, não foram bons. Mas vou te ajudar e trazer nesse vídeo já um resumo de alguns materiais bem legais de marcação, com prós e contras de cada um. Mas acompanhe até o fim do vídeo, porque eu vou trazer também duas técnicas que a gente não costuma usar aqui no Brasil, que é lá de fora, lá da gringa, para você conhecer e saber aí de opções diferentes do que a gente encontra no nosso mercado. Então vamos lá? Me acompanha? Como sempre, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, tá? E mais importante, ajuda a gente, ajuda o canal. Compartilha esse e outros vídeos com quem você sabe que vai gostar desse material e que gosta de costura, de dicas de costura, tá bom? Outra coisa que eu tenho que falar antes de entrar na lista de ferramentas são algumas dicas bem importantes, tá? 4 dicas. A primeira, gente, independente da ferramenta, da técnica que você for usar para as suas marcações, teste sempre no retalho do tecido. Assim você vai ver se aquele material funciona, se ele realmente marca, se aparece, se sai do tecido depois, para você não ter surpresas no futuro com a peça pronta. E esse retalho de tecido pode ainda, se você quiser guardar, servir como referência para você conferir lá na frente. Então sempre testa num retalhinho antes de começar a fazer suas peças. Segunda coisa, tenha sempre mais de uma ferramenta e mais de uma cor, pelo menos, tá, gente? Porque assim você pode... Cada tecido vai funcionar um tipo de marcação melhor, uma cor vai variar com a cor do tecido, com a estampa. Então você tem opções ali para tá trabalhando, ok? Terceira coisa, não existe regra na marcação, tá? Eu tô te falando aqui, mas não existe regra. Você tem que descobrir o que funciona para você. E marcar, às vezes você vai marcar no lado direito do tecido, às vezes vai marcar no lado esquerdo do tecido, no avesso, depende muito. O ideal é que sempre que possível marcar no avesso, mas nem sempre é possível. Então garanta que você tenha a ferramenta adequada para depois, se você marcou pelo direito, você não ter uma surpresinha de novo, né? Ter uma surpresinha lá no fim, que a marcação não saiu, que manchou, ou sabe-se lá o que. Por fim, a última dica, mesmo marcando, mesmo com tudo, enquanto você está trabalhando naquele projetinho, naquela costura, deixa ali perto, deixa fácil os moldes que você usou.
Porque caso a marcação suma, você não encontre, você se perca ou alguma coisa, você tem o molde para conferir aonde, como era a marcação e até mesmo refazer se for preciso, tá? Deixa o molde ali para você ter de referência, tudo bem? Então vamos lá? Vamos para as ferramentas? A primeira é esse é um dos mais antigos e mais famosos tipos de marcadores que a gente conhece, tá? O giz de alfaiate. Tem de várias marcas e vários formatos, tá? De ponto positivo dele, o que a gente pode dizer? Ele é ótimo porque ele tem várias cores. Ele funciona em muitos tipos de tecido, tem uma variedade bem grande de tipos de tecido que ele funciona. Ele é fácil de usar e tem traços limpos, traços claros. É muito bom. De ponto negativo, o que a gente pode falar? É que dependendo do giz, principalmente os coloridos e da marca, às vezes eles podem manchar o seu tecido, não sair. Ele quebra muito fácil, tá? O traço tende também a engrossar muito fácil. Aí você tem que dar um jeito de afinar o giz, né? Raspar, lixar ele, para ter o traço fino de novo. E com muito manuseio do tecido, ele pode sumir a marcação. Então é bom a gente ficar de olho. Agora, duas alternativas aí para o giz de alfaiate que eu gosto muito. A primeira é esse giz de cera, de parafina, o giz Panda. Esse aqui. Ele é um giz mais fininho, menorzinho, tá? Ele é feito de parafina. De ponto positivo, a gente pode colocar que ele desliza melhor no tecido, ele some a marcação 100% com calor, é bem fácil de marcar e tende a não engrossar, porque ele já é pequenininho e fininho, então o seu traço não engrossa muito. Mas de ponto negativo, ele quebra muito fácil e ele só tem uma cor, ok? Que a parafina é branca e só tem uma cor. A segunda alternativa é o sabonete. Isso mesmo, aquele sabonete que já está no fim, que já está fininho. Você pode tirar do banheiro, deixar secar e usar ele como marcador. De ponto positivo, ele é barato, ele é acessível, tá? Você está reaproveitando um material, aumentando a vida útil dele. É bem fácil de afinar, é só você ir lá na água, se ele engrossar, você vai lá debaixo da torneira, lava a mão e deixa as pontas fininhas de novo. E a marcação sai com água, é bem interessante. De ponto negativo, ele engrossa muito rápido também o uso, tá? Você tem que estar sempre afinando. Só tem uma cor, porque mesmo que o sabonete seja de outras cores, o que faz a marcação é a parafina dele. E a parafina só tem uma cor. Outro ponto negativo é que nem sempre funciona, tá? Nem todo sabonete vai ser um bom marcador. Por quê? Depende da composição química. Às vezes tem tantos outros produtos químicos que não ajudam na hora de marcar o tecido, né? Ele não desliza, ele não marca, ele esfarela. Então, nem todo sabonete funciona. Você tem que testar qual sabonete funciona melhor. Mas é bem barato, fácil e divertido. Gostou? Você já usa? Deixa um comentário aí. Essa é uma pecinha, tá? Que ela é oca e você vai enchê-la com o giz em pó ou o refil do giz em pó. Você pode achar ela no formato triangular, que é o formato do giz de alfaiate, ou você pode achar no formato de caneta, que também tem por aí. Na ponta ela tem uma rodinha, tipo a da carretilha, que desliza no tecido e conforme vai deslizando, vai soltando o pozinho e fazendo a sua marcação. De ponto positivo, a gente tem que ele faz sempre linhas finas, a linha dele não engrossa. Você pode encontrar várias cores de giz para estar usando. Ele é fácil, rápido e divertido de usar. Ele é um material bem duradouro, tá? A pecinha vai durar eternamente, você só tem que trocar o giz, o refil, e mesmo assim ele rende bem. E a marcação dele tende a durar um pouquinho mais que a marcação do giz de alfaiate, que o giz comum. Agora, de pontos negativos.
Em tecidos mais finos, mais delicados, alguns tipos de tecido, ele pode não deslizar muito bem e até puxar algum fio do tecido, tá? Para fazer partes curvas, você precisa de um pouco mais de prática. Ele não faz pontos, né? Se você quer marcar o final de uma pence e um ponto, você tem que marcar com um X, porque ele não faz pontinho. Ele é um pouco mais caro, porque você compra o aparelho e depois compra o refil. O refil também é um pouquinho mais caro e às vezes pode ser difícil de encontrar o refil, tá? Não tem como ficar trocando de cor toda hora, porque quando você põe o refil, o giz solta todo lá dentro. Então não dá para tirar e colocar o tempo todo. E a ponta dele, alguns, como aquela rodinha fica sempre exposta, ela pode ir perdendo, vazando, pode giz por ali, mesmo quando você não está usando, ok? Uma outra alternativa para esse material que eu acho bem legal é que na hora de colocar o refil, ao invés de colocar pó de giz, você pode colocar talco. Talco comum. Ele é um pó branco, fininho, vai funcionar muito bem para fazer a marcação. É bem mais barato e fácil de usar. O ponto negativo do talco é que a marcação não dura muito, tá? Ela, como ele não é para marcar, ela sai rapidamente com o manuseio do tecido, então marcou, costurou, e só tem na cor branca. Porém, vai pelo menos deixar um cheirinho gostoso na sua roupa enquanto você estiver costurando, vai? Legal, né? Ele é o mesmo esquema, a mesma proposta que o giz de alfaiate, porém agora no formato lápis. Então, o material que risca ele é mais concentrado, ele é mais grosso, que é o meinho ali do lápis. A questão do lápis de alfaiate é que os pontos positivos e negativos podem mudar muito de acordo com a qualidade e a marca do lápis que você compra. Os lápis de baixa qualidade, de marcas mais baratas, eles tendem a não marcar, a engrossar muito rápido, a quebrar mais fácil. Então, às vezes, você pode estar sofrendo porque comprou um marcador barato, tá? Mas ele também é um marcador muito legal. Vamos conferir aí os pontos positivos e os negativos, tá? Mas lembre-se que a qualidade desse marcador influencia muito nesse positivo e negativo. Então, vamos lá? De positivo. Ele tem uma ponta, né, bem fina e um traço fino. Ele é fácil de apontar, de afiar. Ele é muito mais limpo, por ser um lápis, protege sua mão, não fica sujando sua mão enquanto você está ali marcando. Tem várias cores e normalmente a tinta dele tende a ser solúvel em água. Então depois você lava, ele sai. De pontos negativos. Muitas vezes ele pode não marcar o seu tecido. Você passa o lápis ali 10 vezes e a marcação não fica forte e resistente. Ele engrossa muito rápido a ponta, então você tem que estar apontando sempre. Consequentemente, ele não dura tanto, é um material que se gasta mais rápido. E ele também quebra fácil, tá? Se o lápis cair, por fora ele tá lindo, mas dentro ele tá todo quebrado. Então, conforme você aponta, a ponta cai, a ponta quebra toda hora e você vai perdendo ali muito material. Então, tomar cuidado com isso. Esse você pode encontrar no formato caneta, com a ponta de bolinha, ou até mesmo no formato canetinha, com as pontas de feltro. E a tinta tem vários tipos. Tem tinta que desaparece no ar, tem tinta que desaparece com água, tem tinta que desaparece com calor, tá? Todas elas, o que eu vou trazer agora de pontos positivos e negativos é relacionado a todas elas, ok? De positivo, tem muitas cores, é muito divertido, dá pra você aí usar, brincar, se divertir. É muito fácil de usar, fácil, prático, é uma caneta, uma canetinha, tá? Desenha curva, desenha pontos, tem muitas possibilidades ali criativas de você estar usando. Ela é limpa, ela é prática e ela desaparece muito fácil, sem deixar vestígios, tá? A tinta sobe com água, com calor,
ou no ar, ela some 100%. Isso é muito legal. De pontos negativos, que elas não são muito boas para tecidos escuros. Normalmente a tinta não tende a aparecer. As de ponta bola, às vezes não desliza bem em alguns tecidos. A de tipo canetinha, né, a ponta de feltro, às vezes a ponta seca, gasta, e aí ela não marca, ela não desliza no tecido, pode até puxar fio. Então, consequentemente, elas acabam durando menos do que a gente gostaria que durasse, tá? E ela é mais cara, é um material que tende a ser mais caro também. Uma dica, hashtag dica muito importante, gente, pra vocês não sofrerem igual eu sofri, tá? Descobri isso a duras penas. A canetinha, que a tinta some no ar, não passe o ferro antes da tinta sumir, tá? Porque senão essa tinta fica permanente. Ela não vai sumir nunca mais. Então, só que seca no ar, só que some no ar. Você passar o ferro antes dela sumir, ela não vai sumir mais, tá bom? Faz isso não, tá? Agora eu quero apresentar duas técnicas de marcação que são mais antigas, ainda se usam por aí, tá? Mas tendem a ser usadas menos do que as outras. A primeira é: quando eu era criança, eu adorava brincar com papel carbono e com a carretilha da minha avó. Hoje eu quero distância deles, tá? Vamos lá. O papel carbono, ele é um papel mais delicado. Ele tem várias cores para você estar usando para costura. Papel carbono de costura, gente, não é o papel carbono do papel normal, tá? São diferentes as tintas. Um é para sair, o outro não. Então, cuidado com isso. Tem várias cores pra gente estar usando. Só que normalmente a folha de papel carbono é menor do que o molde que a gente está fazendo. Então você tem que ficar o tempo todo reposicionando o papel carbono ali debaixo do seu molde para fazer a marcação no tecido. Você tem que fazer 1, 2, 10 traços. Às vezes os traços não se encontram, você fica com traços duplos da carretilha, né? Aquele pontilhado. O pontilhado às vezes não dá para enxergar, não é feito direito. E o pior de tudo, aquilo que eu falei, se você usar o papel errado, ele pode ficar com a marcação para sempre, ela não vai sair da sua peça. Então, muito cuidado. Além de que o papel rasga, para guardar ele faz sujeira, ele suja a sua mão enquanto você está manuseando, suja o tecido, suja o molde. Não é muito legal, tá? Ele vem sendo substituído por outras ferramentas, tipo as que a gente viu antes, que são mais limpas, mais fáceis de usar, tá bom? Mas tem gente que ainda usa e adora. A segunda técnica é tão velha quanto o giz de alfaiate, se não mais, tá? E ela é usada principalmente, ela ainda é muito usada na alta costura e na alfaiataria, tá? Que consiste? É um alinhavo de marcação. Eu conheço como ponto mole, mas pode ter outros nomes, tá? Não é o mesmo alinhavo da costura, ele é específico para marcação. Como que funciona? Você tem lá, você cortou o tecido, tá, né, o lado direito em cima do avesso, você quer marcar uma pence. Então você vai fazer com uma agulha e linha esse alinhavo nessa pence, deixando laçadas bem grandes, tá? Umas alças ali, você não é fazer o ponto largo, é deixar alças largas. Depois que você fez isso, terminou toda a marcação, você vai abrir entre os tecidos e cortar essa costura ali pelo meio, deixando um pouco de linha para cada lado da sua costura, nos dois lados do tecido. Assim você tem ali com aquelas linhas, aqueles restos de linha, uma guia bem certinha de onde você tem que costurar. Essa técnica é a técnica de marcação mais precisa que existe. Ela é a mais exata que existe, tá, gente? Por isso que ainda o pessoal usa. De pontos positivos que a gente pode colocar. A variedade de cores, né?
Porque você está usando uma linha, você pode usar até uma linha cor neon ali se você quiser. Você tem milhares de opções de cor de linha para você poder estar fazendo esse alinhavo. Então você tem muitas variedades. Ele é extremamente exato, tá? Fica igual para os dois lados, mais que qualquer outra marcação que a gente viu até agora. E é uma marcação que vai durar. Não vai sair com o manuseio do tecido, não vai sair com calor, com água, não vai sumir sozinha. É uma marcação muito segura que você vai ter ali por um longo período na sua peça. De ponto negativo, é uma marcação extremamente trabalhosa. Você vai ali ter todo um cuidado de fazer aquele alinhavo do jeito certo para que fique no tecido, tá? É algo bem detalhado, bem cuidadoso. Ele toma muito tempo mesmo. E se você não usar, talvez, a agulha certa para aquele tecido, você pode deixar as marquinhas no tecido, né? Então isso também não é legal. Mas todo esse trabalho, esse cuidado e essa exatidão é o que faz ele ainda ser usado na alta costura, na alfaiataria, tá? Dá trabalho, sim, mas são peças que não são feitas na indústria correndo, né? São peças que são feitas com mais cuidado, com mais exatidão, com mais carinho. Então, por isso o pessoal ainda usa bastante esse tipo de alinhavo nesse tipo de peça. Antes de encerrar, como eu prometi lá no começo do vídeo, eu vou trazer para vocês, então, essas duas técnicas, ferramentas, eu não testei. Eu não conheço, mas quero conhecer. Porque eu vejo que o pessoal usa lá fora, lá na gringa, tá? Na Europa, Estados Unidos, eu vejo o pessoal usando. Então, fiquei bem curiosa e é legal trazer para a gente saber opções que tem no mercado. Pode não ser hoje no nosso, mas que existem aí tecnologias e opções, tá bom? Vamos lá, então? A primeira, eu vou falar que é um vincador, tá? É uma pecinha que tem vários tamanhos e formatos e você usa como se fosse uma caneta. Então, você colocou ali onde você vai marcar e você vai passar aquela peça ali. Ela não tem tinta, tá? Ela vai criar um vinco, uma marca, um sulco no seu tecido aonde você passou. E aquilo ali você vai usar para se guiar. O legal é que funciona em várias cores de tecido, tá? Funciona bastante aí. É uma marcação duradoura, lógico que nem todo tecido cria esse sulco, cria esse vinco, tá? E essas pecinhas, essas ferramentas, tem algumas, como eu falei, tem vários tamanhos, mas tem vários formatos, porque algumas até acumulam funções ali, digamos. Elas são multifuncionais. Elas servem para fazer essas marcações, mas também servem para a gente, quando desvira uma peça, ajeitar a quina, ajeitar uma ponta, né? Desvirar melhor as peças. Então ela tem várias funçõezinhas. Deve ser bem interessante esse tipo de marcação. A segunda ferramenta tem um pouco a ver, também é para criar vinco, tá? Vamos falar que é uma caneta de dobra. Estranho, né? Mas vamos lá. É uma canetinha com uma ponta de feltro e a carga dela é refil. A tinta dela é um refil, você enche ali, usa, se acabou você enche de novo. Mas é um líquido diferente. É um líquido para criar dobras no tecido. Dobras, isso mesmo. Estranho, né? O que acontece? Enche ali a canetinha, garante que tem tinta na ponta. Aonde você quer que dobre, você passa aquela canetinha. E ali o tecido vai dobrar com muito mais facilidade. Vai ficar uma marcação de dobra bem clara, bem duradoura, tá? Bem limpa. E você pode abrir ali que a marca da dobra fica. É diferente, mas ela é legal se você está fazendo bolsos, se você está fazendo algumas quinas, né? Um canto mitrado. Se você está fazendo apliques, né? Apliquês. Por quê? Aquelas peças, aquelas etapas de costura que você tem que ir toda hora pro ferro vincar, aí você volta para a máquina costura, aí você vai pro ferro, volta para a máquina, vai pro ferro, volta para a máquina. Sabe que você tem que ficar toda hora fazendo esse percurso? Essa caneta ajuda a facilitar isso, porque você não precisa ficar indo pro ferro toda hora. Você pode ali tá riscando, fazendo essa dobra, esse vinco bem claro
e costurando ali. Então eu achei interessante que ela diminui esse processo e essa etapa, né? Bem interessante. E aí, gostou do vídeo? Então curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal também. Ah, deixa nos comentários qual ferramenta que você usa, qual você mais gosta, ou alguma que você use que não esteja aqui no vídeo. Compartilha com a gente essa sua sabedoria também. Só se lembre, se você está tendo dificuldade na costura, o problema não é você. Tá se sentindo frustrado? Para, respira e pensa. O que eu posso fazer? Será que eu tenho que mudar minha técnica? Ou será que eu tenho que mudar a minha ferramenta para isso aqui dar certo? Fica a pergunta para você, ok? Beijos e até o próximo.